Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. Eu quero, nesse dia, abençoar a sua vida e declarar a paz do Senhor, que excede todo entendimento e que guarda o nosso coração nele. Você que está chegando pela primeira vez, seja bem-vindo. Você que está sempre conosco aqui, acompanhando frequentemente as nossas mensagens, também seja bem-vindo, porque esse é o encontro que o Senhor marcou conosco aqui neste canal, para ministrar sobre nós a palavra dele e gerar crescimento espiritual, profecia e uma fonte de bênçãos que flui da própria palavra de Deus para mim e para você. Então, se aproprie dessa palavra de hoje, porque o Senhor quer falar contigo. Meu nome é Jairo Luciano e eu sou o seu pastor durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e oração. Quero te fazer os dois convites que eu sempre faço. Primeiro, fique comigo até o fim do vídeo, quando nós teremos o nosso momento de oração. E o segundo é que você leia comigo a palavra de Deus. O texto que o Senhor nos dirigiu hoje está no Salmos, capítulo 16, versículo 5. Salmos 16, versículo 5, e essa referência estará aqui na descrição do vídeo para que você possa consultar sempre que você quiser. Então, vamos lá, vamos ao texto que o Senhor nos dirigiu hoje. Salmos 16, verso 5. Senhor, Tu és a minha porção e o meu cálice. És Tu que garantes o meu futuro. As divisas caíram para mim em lugares agradáveis. Tenho uma boa herança. Bendirei o Senhor, que me aconselha. Na escura noite o meu coração me ensina. Sempre tenho o Senhor diante de mim. Com ele à minha direita não serei abalado. Por isso o meu coração se alegra e no íntimo exulto. Mesmo o meu corpo repousará tranquilo. Porque tu não me abandonarás no sepulcro, não permitirá que o teu santo sofra decomposição. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Esse salmo, ele tem um componente extraordinário, que é uma palavra profética a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui no versículo 10 diz assim: porque não me abandonarás no sepulcro, nem permitirá que o teu santo sofra decomposição. Jesus, ele morreu e ressuscitou. E esse texto é o texto que nós chamamos de salmos messiânicos, porque eles referem-se ao Senhor Jesus Cristo, a presença e de coisas que aconteceriam com o Senhor. E de fato, nosso Senhor Jesus Cristo morreu naquela cruz, foi para o sepulcro, mas ressuscitou. Ele não viu a decomposição, ele não viu a corrupção, como está em algumas outras versões. Mas eu quero também cercar com você aqui um versículo que está lá, um texto que está no versículo 6, que o Senhor é que garante o nosso futuro. Versículos 5 e 6. O Senhor é a minha porção, meu cálice, ele que garante o meu futuro. E as divisas caíram para mim em lugares agradáveis. Tenho uma bela herança. O Senhor é quem garante o nosso futuro e tem uma herança reservada para mim e para você. A herança do Senhor para nós é aquilo que o Senhor Jesus conquistou na cruz. Tudo que ele conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. A palavra de Deus já nos dá essa garantia. E eu preciso apropriar dessas verdades e descansar o meu coração, assim como o salmista declara aqui para nós, entendendo que o nosso futuro é garantido pelo Senhor. É Ele quem garante o nosso futuro. Nós já temos o dia de ontem, vivemos agora esse momento presente, mas o que acontecerá no futuro está nas mãos do Senhor. Então, quando o Senhor te dá uma palavra, quando o Senhor te dá uma direção, certamente você viverá para ver a palavra de Deus se cumprir na sua vida. Você não vai perecer sem que aquela palavra específica que Deus deu para você, ela se cumpra. Deus tem palavras específicas para nós. Deus tem uma palavra geral, que é a Bíblia, que ela está para todo mundo de uma forma igual, mas em lugares específicos Deus vai falar com você
aquilo que corresponde ao propósito dele para a sua vida. E nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Nós precisamos aprender a gerar intimidade com Deus para termos esses direcionamentos. Porque uma das coisas mais difíceis que existe são as tomadas de decisão. Tomar decisões é muito difícil e muitas vezes nós temos que estar diante de decisões e somente nós podemos tomar aquelas decisões. E toda decisão que nós tomamos, ela implica uma renúncia. Toda decisão vai ser escolher por uma coisa e abrir mão de outra. E às vezes é tão difícil nós abrirmos mão daquilo que está na nossa vida, abrirmos mão daquilo que a gente acredita que é a nossa segurança, que é a nossa estabilidade, que é aquilo que nós temos aos nossos olhos como a garantia de alguma coisa no presente momento. Mas o Senhor quer nos levar a lugares maiores, a novos momentos da nossa vida. E quando eu falo de abrir mão, não estou dizendo necessariamente que sejam de coisas materiais, às vezes de coisas sentimentais, de coisas que nós guardamos na nossa vida, sabe? De pecados, de falta de perdão, de uma necessidade de reconciliar, nós ficamos guardando aquelas mágoas e não queremos abrir mão disso, porque de alguma forma há ali um certo, como que eu falo, um certo prazer em manter aquela mágoa, aquele ressentimento, por pior e mais paradoxal que possa ser isso que eu estou dizendo, mas de uma certa forma sim, isso acaba acontecendo, porque é como se nós nos sentíssemos mais seguros quando nós guardamos algumas mágoas, alguns ressentimentos. É um paradoxo, mas sim, a mente humana nos leva para esse lugar, como se nós ficáramos presos a uma falta de perdão, presos a mágoas, ressentimentos. É um lugar conhecido, que eles chamam por aí de zona de conforto, que de confortável não tem nada, mas é um lugar conhecido que nós acostumamos lidar com aquilo e não queremos abrir mão disso. Mas o Senhor está chamando a gente para esse lugar de confiança. Mas pode ser que algumas coisas que Deus nos chama a abrir mão para vivermos o futuro que Deus tem para nós, tem a ver com questões materiais. Sim, tem a ver com coisas que nós guardamos há muito tempo, coisas que já era para a gente ter aberto mão daquilo há muito tempo, coisas que estão ali na nossa casa, coisas que são de pessoas que nós, sabe, que nem fazem mais parte da nossa vida, coisas de pessoas que, sabe, só trazem lembranças. E eu não quero trazer uma ideia mística em torno dessas coisas, mas são aquelas coisas que ficam trazendo lembranças e aprisionando o nosso coração no passado. Nós precisamos abrir mão dessas coisas que nos aprisionam no passado. Às vezes você vivencia um luto e você guarda um objeto que prende você ao luto com aquela pessoa que partiu, a pessoa faleceu, você ficou com uma questão mal resolvida com aquela pessoa e você guarda ali uma lembrança dela e isso te vincula ao passado, isso te prende lá. Toda vez que você olha para aquilo, aquilo faz você se sentir culpado, faz você se sentir, sabe, como responsável por alguma coisa que aconteceu. Eu quero dizer para você, abra mão disso, abra mão deste lugar, porque Deus tem liberdade para você. Você não precisa ficar preso ao passado, não precisa ficar preso a culpas do passado, porque o texto está dizendo para nós aqui, olha, é o Senhor que garante o meu futuro. E para que nós tenhamos um futuro livre nas mãos do Senhor, nós precisamos abrir mão daquilo que vem do nosso passado e que está preso. Faça uma reflexão. Deus está te dando uma palavra muito específica hoje. Essa palavra é muito específica porque você está guardando coisas do passado que estão aí travando a sua vida. E eu volto a dizer, não estou dizendo uma situação mística, que é algo necessariamente espiritual, que você guarda. Não, estou falando de memórias, estou falando de mágoas, de ressentimentos, de relacionamentos mal resolvidos. Talvez você se casou, você está vivendo um novo relacionamento, está vivendo uma família nova e você ainda guarda lembranças, coisas de relacionamentos passados que de uma certa forma fica te vinculando, trazendo essas memórias e você se sente às vezes preso, culpado, achando que aquilo foi culpa sua e mesmo que talvez você tenha sido responsável,
mas você está num outro momento da sua vida, você precisa se liberar do passado, porque o Senhor é quem garante o nosso futuro. Eu vejo que Deus trouxe hoje uma palavra muito específica. Deus quer te levar a um lugar novo, mas se você não abrir mão do velho, o novo não pode chegar. O que está prendendo aí a sua vida? O que você está guardando? O que você guarda e que tem um símbolo muito importante, sentimental, emocional para você, e toda vez que você olha para aquilo, você sente culpa, você se sente assim preso naquilo, responsável por aquilo, e você acaba deixando de fazer tantas coisas, deixando às vezes de desfrutar um novo relacionamento que você está vivendo, deixando de se entregar, porque muitas vezes você está num novo relacionamento, você tem tanto medo dele dar errado como deu o relacionamento anterior, que você fica preso e você não vive, você não se liberta, você não se dá o direito de viver algo novo, porque você continua preso ao passado. Hoje o Senhor está te libertando do seu passado. Hoje o Senhor está dizendo para você, resolva o seu passado, desvincule-se de tudo aquilo do passado que não faz mais sentido para a sua vida, porque quem garante o seu futuro é o Senhor, mas o Senhor precisa, no sentido de que você precisa cooperar com a obra de Deus, não que o Senhor precisa porque ele não tenha poder para fazer, mas tem que ser um ato da sua decisão, um ato do seu arbítrio, de se libertar desse passado e confiar no Senhor para um futuro que seja novo, livre de todas essas amarras. Faça uma vasculha aí na sua vida, faça uma reflexão nos seus pensamentos, faça uma reflexão nos seus relacionamentos. Hoje o Senhor te chama para a liberdade. O Senhor está te chamando hoje para cortar esses vínculos do passado e se vincular ao futuro que Deus está entregando nas suas mãos no dia de hoje. Porque amanhã é um novo dia e hoje se tornará passado. E o que você não resolve hoje, amanhã você está levando junto com você novamente. E Deus quer que você seja livre para viver plenamente tudo que Ele preparou para você. Pai querido, eu apresento a vida dessa pessoa que está comigo até agora nesse vídeo. E ela não tem tido forças para se livrar do passado, para resolver o seu passado e confiar no futuro que o Senhor tem para ela. Pai querido, que o Teu Espírito Santo nesse dia fortaleça essa pessoa para que ela possa sim abrir mão de tudo aquilo que tem amarrado ela ao passado, com culpa, ressentimento, sentimentos, Pai, de aprisionamento, de condicionamento mental, que ela seja liberta nessa hora. Em nome de Jesus, cada pessoa que está recebendo agora seja liberta, Pai, do passado, que tenha força, coragem, ousadia para romper com toda a situação passada que ainda está arrastando junto com ela, como se fosse amarrada aos seus pés, impedindo ela de viver plenamente o que o Senhor tem. Que hoje seja o dia dessa libertação para a glória do Senhor. Amém e graças a Deus. Se inscreva no nosso canal, deixe aí o seu comentário, seu pedido de oração, seu testemunho e compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder. Alguém precisa ser liberto com essa palavra e você é o canal de Deus para isso. Acompanhe conosco diariamente essa mensagem e até amanhã, se Deus quiser.